Sejam bem-vindos ao canal Toon Play. Estão prontos para uma nova aventura? Pois se preparem, que logo iremos zarpar para a Ilha das Terras Altas, na Escócia. A viagem será muito longa, diante de ondas que iremos enfrentar. Mas não se preocupem, fique tranquilo e aproveite a viagem, pois até chegarmos no nosso destino, eu terei uma boa história para lhe contar. No tempo onde reis e rainhas eram donos do próprio império, nas terras do reino do Broche, uma princesa chamada Merida comemorava seu 6º aniversário. Tão baixotinha e com tanta curiosidade sobre os costumes da sobrevivência, que já implorava ao pai para ensiná-la a disparar um arco e flecha. Apesar de ser contra os princípios da família, o rei Fergus aceita ajudá-la. Sem perder tempo, ele já inicia um treinamento com a sua filha. Como já dizia a vovó, Deus ajuda quem cedo madruga. na primeira tentativa, ela dispara a flecha tão longe que sinceramente ela se perdeu e acabou desaparecida. É trágico realmente. Contudo, a menina valente e destemida vai buscar a sua flecha a léguas de distância, diretamente das profundezas arcanas da floresta. Ao pegar sua preciosa flecha que estava enfincada em um tronco, luzinhas mágicas se manifestam, Uma luz mágica. formando o caminho de volta. Se as flechas se perdeu, imagina a coitadinha da menina. Então era estritamente necessário o uso da magia nesse momento. Ao voltar para o acampamento, Mordo, um enorme urso, monstro, com marcas de antigas batalhas, em instante ataca imediatamente Fergus e seus homens. A mãe e a filha aproveitam o momento para fugir e deixar o seu marido como isca. Embora essa longa batalha não teve um fim concreto, Fergus ainda teve a proeza de sair perdendo apenas uma das pernas para o Brutamonte, 3 vezes maior que ele, e que facilmente poderia fazer picadinho de rei no almoço. Na verdade, eu não entendi muito porque o urso apenas pegou uma das pernas. Talvez ele apenas gosta de pernil mal passado. Quem sou eu para julgar, né? Anos depois, a princesa Merida se torna irmã de 3 seres humaninhos. A diferença dela com os irmãos é gritante, pois eles têm a liberdade para brincar pelo castelo. Mas a pobrezinha, não. Ela deve ser vista como exemplo, sendo uma nobre princesa encarcerada no castelo até o dia de se tornar a próxima rainha da cocada. Claramente, ela se sente feliz com as obrigações impostas por sua mãe. Mas graças aos 124 inscritos, ela teve um dia onde não precisava ser mais princesa. Nada de lições, nem explicações. Um dia em que qualquer coisa pode acontecer. Um dia em que ela pode mudar o seu destino, cavalgando em seu fiel Bangaré, Angus, e praticando com seu arco e flecha. E o tempo voa no castelo, e uma competição debaixo dos panos é organizada. Fergus? Eles aceitaram. Com os chefes dos clãs aliados, sem que a princesa saiba. Seus filhos primogênitos chegam para competir nos Jogos das Terras Altas pela mão da princesa em casamento. Animada em saber que o desafio da competição será orquestrado por ela, com urgência, ela profana pela competição de arco e flecha. Arco e flecha! Arco e flecha! O que faz bastante sentido, né? O desafio é iniciado com os 3 participantes, ou melhor, 4 participantes, que acabam humilhando todos os outros na base do cancelamento. A regra do evento era que apenas os participantes primogênitos dos clãs aliados pudessem participar. Líderes pode ser apresentado como campeão. Primogênito? E assim, Só sobrou um dos 4 clãs aliados, que só poderia ser a princesa Merida. Puro protagonismo, né? Bem conveniente. Ela anuncia que, como primogênita do seu próprio clã, ela é elegível para competir pela sua própria mão em casamento, de acordo com as regras. Errado ela não tá, né? Mas a mãe, que tudo sabe e tudo vê, fica completamente envergonhada.
após uma enorme discussão. Merida, com uma espada na mão, ao visualizar uma tapeçaria das duas ao lado, com todo o ódio e rancor, separa o retrato das duas. O que ela não esperava é que a sua mãe, Eleonor, fosse queimar o seu arco e flecha preferido, causando extrema revolta entre elas. Com isso, Merida foge para a misteriosa floresta. Na entrada da floresta, o Pangaré Angus tem um piripaque dos Chaves. No caminho, a doce Merida se espatifa no chão. Ao levantar ela, avista mais luzinhas mágicas que a leva à cabana da bruxa carpinteira. Vocês estão vendo essas luzinhas aí? É apenas o roteirista dizendo: "Me dê a sua mão que eu te levarei para casa em segurança." Ou, de vez em quando, para pregar umas peças. As duas fazem um acordo com um feitiço capaz de mudar a chata da mãe dela. Eu quero um feitiço que mude a minha mãe. Ao saborear o bolo, Eleonor começa a dar PT, sendo levada para a cama. Com o passar do tempo, ela se transforma em um urso. Você, pequeno gafanhoto, deve estar se perguntando aí: Ô tio, mas por que Carvalho urso? eu vou lhe responder. Talvez o motivo seja pela tradição do país da Escócia, centro do lançamento do filme. Lá é mais comum ver ursos passeando nos parques. Se fosse aqui, com certeza ela viraria um cachorro caramelo, o único símbolo nacional patriarca de respeito animalístico. Ai, fiquei até sem respirar. Voltando com a história. Incapaz de pronunciar como antes, mas ainda assim retendo a maior parte de sua consciência humana. Ah, não vem colocando a culpa em mim, não. Eleonor faz um grande alarde. O salão da família inteira identifica os sons de um urso na fortaleza e inicia uma longa perseguição. Com a ajuda dos irmãos Tobós, os três organizam um plano para trancafiar todos os clãs na fortaleza. Está trancada? Jingle foi o último que passou. Eu deixei ela aberta com graveto. Mas, felizmente, todos encontram uma maneira inusitada de descer, fazendo uma corda de pano com sua própria roupa de baixo. Merida permite que eles consomem todas as guloseimas que conseguirem achar. Quer conhecer alguém? Dê o poder a ela. E imediatamente os Tobós saboreiam a sobremesa do bolo encantado e se transformam em urso. Nem para ser cachorrinhos caramelo. Com aquele sentimento de culpa, as duas retornam na casa da bruxa. Ao chegar na casa, ninguém se apresenta. Aparentemente a casa está deserta, mas de repente uma armadilha as leva para um cadeirão da bruxa, que transmite a seguinte mensagem: Isso. Ao segundo nascer do sol, seu feitiço será permanente. Se inalterada, olhe sua alma, remente a união por orgulho separada. Mais claro que isso, só desenhando. A princesa fica confusa com a mensagem e acaba misturando todos os ingredientes, causando uma enorme explosão e destruindo a carpintaria da bruxa. Sabendo que não pode mais retornar ao castelo, ela sobrevive da natureza, principalmente através da pesca. O primeiro pôr do sol aparece. As duas são surpreendidas pelas luzes mágicas. O roteirista, não sei quem ele quer enganar. As luzes levam as duas para uma ruína antiga, um lugar infestado pelo breu das neves. Sem conseguir enxergar direito, Merida escorrega entre os escombros para a sala do trono e descobre o grande segredo do urso colossal. Em todos esses anos nessa indústria vital, ele era um príncipe e não um sapo. Ops, filme errado. Não, é um urso. O que elas não esperavam é que lá também era o esconderijo de Mortu. O monstro encurrala ela por todos os cantos da caverna. Com a ajuda da mãe, ela é salva. Eleonor aproveita o momento para prender Mortu na avalanche de pedras. Elas voltam para o castelo para tentar pegar a tapeçaria.
ou melhor, o tapete. Encontrar os clãs à beira de uma grande guerra, pela mão da princesa. Merida se dá por vencida e declara pronta para escolher o pretendente, como exigido na tradição. Mas sua mãe, do outro lado do salão, pede que ela insista aos primogênitos para se casar em seu próprio tempo e com quem eles quiserem. Convencidos com a fofura em pessoas, os clãs concordam e quebram a tradição. Isso é muito bonito. Mas em troca renova o fortalecimento entre as alianças. Depois de tanta cerimônia, meu Deus, as duas entram furtivamente na sala da tapeçaria. Enquanto isso, Fergus, feliz da vida, vai até o quarto procurar sua esposa para comemorar, mas não a encontra e fica desesperado. Na tapeçaria, Eleanor perde aos poucos a sua consciência humana, se transformando em um urso. Fergus dá de cara com ela e conscientemente ela ataca o homem, mas logo recupera os sentidos e foge para a floresta. Com um grito de misericórdia, Merida insiste que o urso na verdade era sua esposa. É a sua mulher, Eleanor! Mas incapaz de ouvir tamanhas bobagens, continua a perseguir o urso com os outros membros do clã, deixando ela trancada no castelo para protegê-la, entre aspas. Fergus, como sempre cético, desde o princípio, amém. O seu pai não acredita em magia. Ele deveria, porque existe. Quando se tem 3 irmãos ursos tobós, é fácil escapar de uma prisão. Merida aproveita a oportunidade para reparar a tapeçaria e sai em busca dos pais. Na floresta, Fergus captura sua esposa, que na verdade ele não sabia. Mais rápido que um avião, Merida chega a tempo para impedir seu pai de cometer uma tragédia. Logo depois, Mordu surge das trevas e derruba todos os guerreiros do clã e vai atrás da Merida. Eleanor, a salvadora da pátria, afasta o urso para longe. Pegue suas pipocas ou o UFC do urso vai começar. Os dois iniciam a batalha periclitante na rocha. Sua mãe, recuperada das ideias humanísticas, tem uma estratégia. Enquanto Mordu corre em sua direção, ela prepara uma rocha em falso e usa seu corpo de impacto, facilitando a queda da rocha. Segundos depois, Mordu é esmagado pela pedra e morreu. Com a morte da lenda, o espírito do príncipe é libertado, que silenciosamente agradece a Merida. Nem pra dizer obrigado, né, senhorita? O segundo pôr do sol aparece. O segundo nascer do sol. Merida cobre a mãe com a tapeçaria. Enquanto o sol vai dando o ar da graça, a mãe continua sendo urso. Entendendo que cometeu um grave erro, em prantos de lágrimas, Merida se reconcilia com Eleanor. Me desculpa. A culpa é toda minha. Cumprindo assim sem saber o verdadeiro significado da mensagem da bruxa e revertendo os efeitos do feitiço. Mamãe, você voltou. As duas trabalham junto em uma nova tapeçaria quando são chamadas às docas do porto para se despedir dos outros clãs. E logo após desfrutam do momento para passear a cavalo pelas redondezas, fazendo seu vínculo mais forte do que antes. Numa coletiva de imprensa em relação ao filme com o diretor Matthew Andrews, ele comenta as seguintes frases. O tema principal do filme é ser valente. Encontrar a coragem para perdoar. Merida é uma personagem muito valente. Ela escala colinas, lança flechas, enfrenta ursos, mas é realmente aquela valentia do coração que é a mais difícil. Uma tripulação sem você não é uma tripulação, é apenas um navio fantasma. Por isso espero que você se inscreva no canal e ative o sininho para formarmos uma aliança forte e obstinada.
Eu sou Diego Joassi, o dono desse canal, com a ajuda do roteirista Walter Júnior. E juntos valejaremos por novas aventuras. Eu sei que é difícil, mas eu preciso falar. Chegou a hora de dizer adeus. Fiquem na paz.